Estamos recebendo aqui na sala de entrevistas do Congresso Brasileiro de Design Inteligente o professor Rodrigo Penafirme. Ele é biólogo e tem doutorado em antropologia. A gente vai conversar um pouco com ele a respeito do que é, finalmente, design inteligente, né? A gente tem falado bastante a respeito de design inteligente. Você provavelmente já leu muito a respeito de design inteligente, deve ter dúvidas também a respeito do assunto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente exatamente para falar a respeito do que é. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como é que a gente pode definir a teoria do design inteligente, professor? Então, basicamente, a teoria do design inteligente, ela parte de uma ideia já muito antiga. Uma ideia quase que intuitiva. Pessoas já na antiguidade já percebiam, observavam esse livro que a gente chama de natureza e falavam, bem, tem coisas, tem processos, tem formas, tem objetos, tem seres vivos que têm uma estrutura que parecem claramente ter sido planejados, tem um desenho por trás, tem uma intenção, como se fosse assim, não é possível que esses seres, essas coisas, simplesmente surgiram do nada, né, sem ter uma intenção, um planejamento, um desenho. E aí o que acontece? De algum tempo para cá, digamos, da modernidade para cá, especialmente, com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a perceber que vários processos, vários objetos e coisas na natureza não conseguem ser muito bem explicados simplesmente pelo aquilo que se instalou nas mentalidades e na academia mais recentemente, que é aquela ideia que exclui a priori, né, a possibilidade de haver um desenho na natureza, alguma coisa que tenha um planejamento. Então, a teoria do design inteligente, ela entra nessa ideia de fato ser um programa amplo de pesquisa acadêmica, científica, que bota em primeiro lugar essa pergunta: vamos olhar para as coisas e nos perguntar o que explica melhor a existência, a consistência, a estrutura, a composição dessa coisa. Seja uma célula, seja um ecossistema inteiro. Dá para explicar por processos puramente naturalísticos? Ou seja, matéria e energia interagindo? Ou será que tem algumas coisinhas a mais? As pessoas começaram a perceber que tem coisas, obviamente, que não são matéria. Por exemplo, a informação que está no DNA não é matéria, é informação. Está codificada em matéria. Mas como é que é isso? Informação. A gente vê que tudo tem informação. Então, na verdade, a teoria começa a se desenvolver a partir dessas noções. E aí surgem, ao longo vou dizer, de, sei lá, 40, 50 anos para cá, especialmente nos 30 últimos anos, alguns trabalhos muito marcantes que começam a mostrar que existem certos padrões que contrariam essa ideia de que não pode haver nada que não seja matéria e energia. Então surgem alguns pilares, né, que a gente discutiu hoje mais cedo, até no primeiro painel. São 4 pilares, foi até corrigido depois que eu esqueci de um dos pilares. Que é essa ideia de que as coisas no universo, na vida, tem um ajuste fino. Se a gente for ver, tudo é intricadamente colocado de um jeito certo, de uma quantidade certa, para que aquilo funcione daquele jeito. Tudo, desde uma célula até o universo como um todo, tudo que se observa tem uma série de regras, de leis, né, da posição do elétron. Se ele for um pouquinho, eu até falei isso no começo, se o elétron for um pouquinho mais para a direita, um pouquinho, estou falando assim popularmente, né? Mas sim. Se ele for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a molécula não se forma. Se o oxigênio for mais do que o que tem na concentração da atmosfera, pega fogo. Se for menos, a gente não respira. Tudo é assim, absolutamente tudo que a gente não presta atenção no dia a dia. Se você, quando começa a olhar, tem centenas e centenas já catalogadas até cientificamente de constantes. Então esse é um pilar, a ideia do ajuste fino, que está tudo muito bem regulado, em todas as escalas. O outro seria a ideia da complexidade irredutível, que ficou muito marcada pelo estudo principalmente do flagelo bacteriano, o rabinho da bactéria que faz ela andar, que simplesmente o negócio é um motor com 43 peças moleculares, simplesmente. Dentro das células, as células são robôs moleculares, né? Eu não sou dessa área, mas eu estudo isso, acompanho, e é isso mesmo. São robôs moleculares. Então essa ideia de que uma peça tão complexa dessa, se ela perder, se essa coisa toda perder elementos, peças do motor, ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito mal, muito abaixo da eficiência. Então daí partiu essa ideia de que várias coisas na natureza que apresentam complexidade irredutível aponta para um design. Por quê? Porque as perspectivas e teorias materialistas vão dizer que essa coisa pode, por exemplo, ter evoluído lentamente. Não tem como. Ou está tudo ali ou não funciona. Ou foi de uma vez ou não foi. Então esse seria o segundo pilar. O outro seria a ideia de que existe uma informação codificada, especificada. Como é que alguém vai explicar, por exemplo, as mensagens que estão no DNA que fazem você ser como é?
pelo menos nos seus aspectos físicos. Está tudo codificado no DNA. Né? E não existe nenhuma lei, nenhuma constância, nenhum padrão da natureza, escondido em átomos, moléculas, o que seja, na lei da gravidade, que explique a ordenação com que essas bases, esses nucleotídeos, essas coisas estão estruturadas no DNA para explicar a mensagem que sai dali, que vai mandar fazer certas proteínas, que vai mandar fazer isso e aquilo, que vai construir toda a fisiologia do corpo, Entendi. a anatomia. Ou seja, as provas estão aí, né, Está chovendo prova. Sim, é uma abundância de prova infinita. Né? E qual a dificuldade ainda dessa teoria ser aceita, então? Já que nós temos tantas provas, ao contrário do evolucionismo, que tem muito mais mitos do que provas. Quer dizer, qual é a dificuldade ainda da teoria do design inteligente quando a gente pensa na educação, a partir da educação básica? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, enfim, para as crianças, para o ensino fundamental. Qual é a dificuldade hoje ainda do TDI? O problema é que essa ideia, esse naturalismo metodológico, barra darwinismo, etc., essa cosmovisão que fornece a gente uma ideia de onde a gente veio, como a gente deve viver, para onde a gente vai, ela impregnou na cultura ocidental de uma maneira muito forte. Ainda que sejamos fruto de uma visão judaico-cristã, né? A gente está impregnado, porque uma minoria tomou conta, provavelmente, né, diria assim, uma minoria barulhenta tomou conta das universidades, por exemplo, né, desses centros onde formam professores. Então se instalou uma cultura de cancelamento, de proibição daquilo que exclui a possibilidade de haver um designer. Porque o designer coloca a gente numa situação de que, bem, no mundo não é só feito de matéria e de energia. Se o mundo não é só feito de matéria e de energia, pode haver um designer, a hipótese está aí, pode ser que eu tenha que responder alguma coisa a respeito dos meus atos. Pode ser que eu tenha que dar conta de alguma coisa. Eu acho que vai por aí. Então é uma luta muito grande porque as pessoas simplesmente querem viver do jeito que elas querem viver. Sim. E elas tentam descaracterizar essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa científica, exatamente porque elas não querem saber disso. Para elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo e está muito bom assim. Porque é exatamente o que você falou, né? Todas essas provas nos levam a um possível designer, a uma mente inteligente. A gente não sabe. Olha, nós temos as nossas crenças, mas enfim, temos as nossas crenças. É uma mente inteligente, mas existiria uma mente superior inteligente que teria criado tudo de uma vez do jeito que do jeito que sempre foi, né, professor? Exatamente. E o que acontece? Essa ideia que está impregnada, ela não ficou só na biologia, ela está em tudo na sociedade. Né? Essa ideia que a gente veio a partir de um processo completamente aleatório, sem direção, sem propósito, simplesmente da matéria que foi conversando uma com a outra e virou a gente aqui. Isso tem implicações seríssimas. Então, o processo de reverter isso é a gente continuar falando que isso é uma outra possibilidade e que a gente tem que continuar apontando os erros, as falhas, por exemplo, da teoria da evolução. Não é que a gente queira, não, agora tem que acabar com tudo e só vai falar de design inteligente ou qualquer outra coisa. Não. Tem que tratar uma teoria científica como uma teoria científica. Porque o que eles fizeram? Eles tornaram isso um dogma. E a gente luta contra os dogmas. Sim. A gente quer que a coisa seja colocada como debate. E isso vai demorar muito tempo para acontecer. Porque essa coisa está impregnada. Qualquer criança que você conversar hoje em dia, você liga um canal de TV para ver um desenho animado. Vai ver lá a história do esquilinho. Está enfiando cosmologia evolutiva, sem perceber na cara da criança. Então, quando ela cresce, ela já naturalizou isso. Ela não passa nem pela cabeça dela a possibilidade dela não ter vindo de um ancestral símil. Ela acha que isso é um dado da natureza, e não é. E aí também, professor, como é que fica a responsabilidade dos pais que têm acesso à informação? Acho que às vezes as gerações mais antigas se furtam muitas vezes de passar essa informação para gerações mais novas? Eu acho que os pais hoje, as pessoas que são pais hoje, eles precisam se informar mais. Porque de fato, não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe. Então primeiro tem que quebrar o preconceito, como eu fiz, como vários fizeram, desassociar essa forma, a ideia de design inteligente de qualquer tipo de religião. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião, nem com espiritualidade. A prova disso é que temos ateu é difícil, mas temos vários agnósticos, pessoas com diversos credos e pessoas, né,
os agnósticos no sentido da dúvida. Aqui, por exemplo, Tem vários. O agnóstico aqui, não tenho certeza se Não Deus tenho certeza. Duvido até da minha dúvida. Pode ser que Deus exista. Pode ser que Deus exista. E isso é bonito, porque você vê que as pessoas estão preocupadas em ir atrás da verdade. Né? E elas estão primeiro lendo o livro da vida, a natureza. Talvez elas cheguem a um livro sagrado, quem sabe, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas nessa direção. Pode ser que não, pode ser que elas fiquem estagnadas aí. E no movimento tem pessoas que acreditam em vários modelos de como a vida surgiu, como uma coisa até evoluiu. Tem gente que acha que evoluiu. A maioria das pessoas do design inteligente, não posso falar por todos, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas acha que há muita evidência de que as coisas foram feitas de uma vez, mas há muita divergência sobre isso. Mas o fato o ponto comum é que todo mundo tem absolutamente certeza, porque nós podemos experimentar isso na experiência do dia a dia de diversas formas, de que necessariamente há um desenho, há um desenhista, há um projetista. Quando você olha um carro, uma cadeira, você acha que esse negócio surgiu do além? Ou alguém teve que fazer isso e projetar? Alguém teve que projetar. Por que você olha para um gato e acha que ele surgiu do nada? Acho que acima de tudo é como o senhor disse, né? Existe a necessidade de continuar o debate, existe a necessidade de continuar essa conversa em todos os meios. E aí quando a gente vê congressos como esse aqui, por exemplo, acontecendo, e a gente vê a popularização dessas informações também nas redes sociais, nos canais, enfim, a gente vê que esse caminho começa a ser tomado, pelo menos é um início, né? A gente pode dizer. Exatamente. Professor. Não acredite naqueles que vocês estão vendo nas grandes, pequenas mídias hoje, né? Hoje nós temos a internet. Sim. O que vocês vão ouvir, provavelmente? Se você buscar lá no Google da vida, o que é o TDI? Pseudociência, fundamentalismo. Bem, se você quiser passar dessa primeira camada de preconceito e de fato quiser conhecer, a gente te convida a você, por exemplo, visitar, né, o site da TDI Brasil e outros, por exemplo, o Discovery Institute, que está patrocinando aqui. Se você lê inglês, é importante ler inglês por causa disso. Gente, mas é uma quantidade que não dá para acompanhar, de artigos e de vídeos e de debates e de livros que vão te mostrar uma outra possibilidade. Então, eu recomendo que as pessoas comecem a abrir a mente para isso, né? Tirar a venda dos olhos para poder... Estejam abertas a essa informação. A essa possibilidade. É verdade. Professor, obrigado pela sua participação com a gente. Bate-papo excelente, a gente podia ficar conversando horas aqui a respeito desse tema sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, professor. Muito prazer aqui estar com vocês. Tudo de bom.